28 de dezembro. Eu curarei a tua infidelidade. Oséias 14:4. Então nós vamos ler aqui o que diz Oséias. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se dele. Há quem critique o Antigo Testamento pela ausência de palavras bondosas, misericordiosas, amorosas por parte de Deus. Prefere o Novo Testamento porque dá a impressão que é algo mais leve, quando na verdade não é. Porque Jesus falou com muita dureza para aqueles infiéis. E quando um pai quer corrigir o seu filho para andar nos caminhos corretos, ele vai falar com firmeza, vai usar todo o vocabulário que precisar para convencê-lo de que aquele caminho está errado e mostrar o caminho certo. Em toda a Bíblia, Deus faz assim. Jesus agiu em mais de 95% em todo o Antigo Testamento. Quando se fala Deus ali, ou eram os três, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Jesus. E o próprio Jesus falou as palavras que ali estão. E aqui nós vemos em Oséias 14:4, falando algo que resume isso que nós estamos conversando. Eu curarei a infidelidade desse povo. O meu povo é infiel a mim. Eles me traem com ídolos. Às escondidas, eles prestam cultos a esses deuses. Eles viram as costas a mim. Eles estão me traindo. Entretanto, isso não é o suficiente para eu deixar de amá-los. Eu os amarei com generosidade, com abundância de bondade, porque a minha ira desviou-se dele. Você já imaginou um Deus todo-poderoso irar-se contra um ser humano que nada é? É uma poeira, é uma flor que está hoje bonita, amanhã ela está murcha, seca, apodrece e desaparece. Como Deus vai ficar irado? Primeiro, com alguma coisa que nada é. Segundo, com algo que ele ama mais do que qualquer um possa imaginar. Ele oferece oportunidades e mais oportunidades para curar a infidelidade. Cada vez que amamos o mundo e as coisas que nele há, mais do que o que Deus quer, a vontade de Deus, os caminhos de Deus, o próprio Deus, nós estamos sendo infiéis a Deus. E Deus continua batendo no nosso coração. Eis que estou à porta e bato.
Se você me aceitar, eu vou entrar dentro da sua casa, dentro de você, dentro da sua mente. Eu vou desconstruir toda essa coisa ruim que existe. E dali vai ressurgir um renovo, um broto, como se fosse um broto de árvore queimada, uma árvore sem esperança de vida. Agora surge um broto novo chamado renovo, com vida, com força, criando raízes, crescendo para dar frutos. Frutos do Espírito Santo e não mais frutos deste mundo. O egoísmo, a traição, os prazeres mundanos, os vícios e aquele famoso orgulho, prepotência. Eu sei, eu vou decidir o meu destino, eu que sei, eu que quero. E nós vamos ser mais humildes para olhar para a palavra de Deus e reconhecer ali, pela ação do Espírito Santo, o amor, a generosidade de Deus. Nós vemos um caso bem emblemático de Pedro, que gostava de estar com Jesus, amava Jesus, mas ele não tinha noção total do que estava acontecendo. Ele interpretou errado a profecia sobre o Messias, achava que era um Messias rei, terreno, era um Messias que viria resolver os problemas terrestres do povo judeu, que iria empoderar o judaísmo, mas ele viu alguém simples. Se bem que com poder extraordinário, um caráter irrepreensível, mas alguém que ele julgou ser fraco. Faltava liderança. Não era este o Messias? Seria? Isso, ele não conhecia que ele estava com esta dificuldade. Ele não sabia disso. Ele falou: Senhor, eu morrerei pelo Senhor se precisar. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Ah, mas com quanta fé que eu tenho. Ai, como eu amo. E na primeira dificuldade, eu viro as costas para Jesus. Tudo aquilo que eu concordava, já não concordo mais. Agora eu tenho as minhas opiniões. Infidelidade. Isso pode acontecer com casamento, com namoro, entre patrão e empregado, empregado e patrão, enfim. Mas aqui está se falando da infidelidade que nós temos para com o nosso Deus. E quando isso acontece, a pessoa quer distância de Deus. Não quer saber mais de Deus. Vira as costas de uma maneira terrível. E a Bíblia descreve essa atitude como o porco voltou ao seu vômito. O porco voltou a se sujar. Porque nós, sem Deus, somos porcos, sujos, mal cheirosos. E Jesus, quando nós nascemos de novo pelo Espírito do Senhor, nós deixamos Jesus entrar em nossa mente, Ele renova, nos faz o bom perfume de Cristo para perfumar onde quer que estejamos, se bem que não somos perfeitos.
Mas grandes atos vão surgir, atos divinos, através de nós, que isso não vem de nós, vem de Deus. Através de nós, Ele realiza isso. Ele quer realizar isso. E Pedro não conhecia que ele podia chegar numa situação em que pudesse dizer aos servos, às pessoas que não iriam causar nenhum dano a ele. Não falou isto, não negou Jesus para alguma autoridade que poderia condená-lo, chicoteá-lo, alguma coisa assim. Não. Falou para os criados: não conheço esse homem. E por 3 vezes perguntaram, reconhecendo o jeito dele falar. Você é dos nazarenos também? Porque você tem um jeito de falar deles. Você tem a atitude deles. Reconhecia que ele era uma nova pessoa. Mas ele titubeou, né? Ele interpretou errado uma profecia. Começou a se distanciar de Jesus. Não conheço esse homem. E quando a gente começa a desfazer das coisas de Deus, a gente vai ficando cada vez mais fraco. Se bem que Jesus já havia falado para ele: você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: eu não vou. Mesmo que eu tenha que morrer por o Senhor. Todos podem te negar, eu não. Não, você vai negar, hoje ainda. Ele duvidou de Jesus. Jesus não estava fazendo uma profecia para castigar, para envergonhá-lo. Só estava mostrando para Pedro quem você é realmente, Pedro. Você não é melhor do que os outros. Eles vão fugir. Você vai querer ficar perto de mim, mas quando te chegarem na parede, você vai dizer que não me conhece. Por que você vai dizer que não me conhece? Se 3 anos e meio você viu tudo o que eu falei, tudo o que eu fiz, nós conversamos, nós comemos juntos, nós sofremos juntos perseguições, agora você está dizendo que não me conhece? Você está duvidando de que eu sou o Messias que vim para salvar a humanidade? Você está interessado em salvar a nação? O judaísmo? Eu estou interessado no judaísmo e em todas as nações. Eu vim cumprir Gênesis 3,15. Você não entendeu, Pedro. Eu tinha falado para você que você não tinha entendido, mas você foi muito prepotente. Você achava que sabia muito. Pedro, você tem que se deixar aprender. Dá uma chance para você aprender. Por mais lógico que seja algo que você pense e eu diga o contrário, creia em mim. Eu estou sempre certo. Você nem sempre está certo, Pedro. Mas eu estou sempre certo. Porque eu sou a verdade, disse Jesus, diria Jesus. Mas Pedro negou 3 vezes. E veja como o amor da generosidade de Jesus. Jesus olhou para Pedro quando o galo cantou. Pedro parece que... lembrei. Jesus tinha falado mesmo. E olhou para Jesus. Quando olhou para Jesus, Jesus já estava ali tudo ensanguentado. Olha para ele também, cruza o olhar. E Pedro vê misericórdia, perdão. Pedro vê generosidade. Pedro, eu não queria te envergonhar. Eu queria mostrar quem realmente você é.
Você precisa de mim. Eu não preciso de você, Pedro, eu só amo você. Você precisa de mim. Eu sou a videira verdadeira. Você tem que sorver a minha seiva para que você possa viver vitoriosamente. Pedro, sai dali imediatamente. Vai para um lugar e sozinho chora, chora, chora o resto da noite. Chora até secar as lágrimas de arrependimento. Não foi igual Judas. Ele se arrependeu profundamente de não ter concordado com Jesus quando ele disse que você vai negar. Ele poderia falar: Senhor, me abençoe para que eu não negue, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua força para que eu possa nunca negar o Senhor. Não, mas ele não falou isso. Ele falou: eu não negarei. Eu? O Senhor não me conhece direito? Eu sou o Pedro. Não, você vai me negar. Isso pode acontecer com a gente também. E não é vergonha se acontecer. Porque nós somos seres humanos dependentes de Deus. Precisamos de Deus, mas às vezes não reconhecemos isso. Nós somos prepotentes. Nós somos infiéis a Deus. Ele é fiel. Ele não deixa de nos amar. Deus nunca, quando eu falo Deus, eu falo Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, nunca deixarão de amar qualquer criatura que foi criada por eles. Vamos dar um exemplo mais terrível, que é o de Lúcifer, que virou Satanás, anjo de trevas. De anjo de luz passou a anjo de trevas. Elohim odeia Satanás? Não, odeia o que ele fez. Ele é a criatura de Deus. Ele foi feito para não pecar, mas tinha liberdade para pecar se quisesse. Pecou. Nada nos separará do amor de Deus. Mas tem o Deus da justiça. Deus é como se fosse uma moeda. Um exemplo muito rústico, uma moeda de duas faces. De um lado é a mesma moeda. De um lado é amor, do outro lado é justiça. Se não fosse assim, o que seria? Existem leis. No céu existem leis. No jardim do Éden existiu leis. Hoje existem leis. E no futuro lar dos salvos sempre existirá leis. Justiça. Deus nunca deixará de amar. Mas cada um tem que assumir as consequências de suas decisões. Jesus viu que Pedro realmente tinha se arrependido. E antes de subir para os céus, Pedro aparece na praia, Jesus aparece na praia para Pedro, diante de todos, e diz: Pedro, você me ama mais do que todos os outros? Sim, eu te amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Sim, eu amo. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama?
O Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Eu confio em você. Você é dos meus. Você não está excluído, não acabou a sua história. Porque você me negou, não acabou, não se perdeu. Você foi perdoado. Você tem que se perdoar, Pedro. Você sabe que eu te perdoei, mas você não se perdoa. Por isso, os outros estão desanimados também, porque você é um líder. Você não pode desanimar desse jeito. Cuide das minhas ovelhas, Pedro. Cuide das minhas ovelhas. Apacenta, leva paz para elas. Pedro, então, conseguiu se perdoar. Por quê? Porque Deus amou com generosidade aquele que muito pecou. E a ira de Deus, que o salário do pecado é a morte, se desviou dele porque ele se arrependeu. Ele deu ouvido ao Espírito Santo. São decisões que nós temos que tomar. Eu vou dar ouvido ao Espírito Santo ou não? O Espírito Santo está trabalhando com todos. Eu vou dar atenção ou não? Eu que tenho que dar essa resposta e colher as consequências. A consequência da decisão acertada de Pedro foi que Jesus apareceu exclusivamente para ele, para que ele se perdoasse e também dizer a ele: eu confio em você, você é meu representante, vai cuidar das ovelhas. E para cada pessoa neste planeta que é como Pedro se arrepende, ele diz a mesma coisa: eu te perdoo, apacenta minhas ovelhas, você tem uma missão, eu confio em você, você vai me representar. Todos os milhões que aceitaram Jesus são representantes de Deus e vivem em paz. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Leve paz. Para levar paz tem que ter paz. E a paz é Jesus.